secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereador Eliane Leão. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jacques. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Passaram para mim que já estava. Tem início agora a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de Lei número 57/2023. Autor, prefeito. Assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Em discussão, projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Abner. Eu queria suspender por 5 minutos, porque a Rose está atendendo o munícipe na sala. Ok. Suspendo a sessão por 5 minutos. Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Rose do Cris. Eu agradeço o senhor ter acatado o pedido de suspensão. Eu estava atendendo o munícipe e por isso não estava aqui na primeira chamada. Ok, obrigado. Obrigada. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereador Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos de lei. Estava no 57, né? Você já leu isso aqui? O Abner pediu para suspensão. Continua em discussão o projeto de lei 57/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rose do Cris. Eu vi que esse projeto trata de uma abertura de crédito adicional especial e que, a pedido, conforme apresenta o projeto, ele está para suplementar a ficha 371, que nessa ficha tem R$150 mil e que não foi usado nenhum real durante todo esse tempo. Então, gerou essa dúvida no porquê da suplementação no valor de R$500 mil. Então, iniciou-se o ano com um orçamento de R$150 mil. Até o presente momento, mantém-se esses R$150 mil e agora está pedindo essa suplementação de R$500 mil. Então, gerou essa dúvida, porque devido a não ter um parecer nesses projetos, fica difícil da gente deliberar assim de uma semana para outra. Então, eu peço adiamento para que a gente possa ter uma conversa, pelo menos com a secretária municipal de saúde, e entender o porquê que está suplementando essa ficha, sendo que até então não foi usado o valor de início da dotação, que já estava previsto na dotação, que é os R$150 mil. Então, por isso eu peço o adiamento, pelo menos, para que a gente possa ter esse tempo hábil para conversar. Eu vou colocar em discussão o adiamento por uma semana, lembrando que esta lei é em 2 discussões. Peço à senhora secretária que faça as chamadas dos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. O senhor abriu para a palavra? Para votação de Mas não tem discussão de adiamento? Em discussão, o adiamento do projeto de lei 57/2023. Com a palavra. Com a palavra, vereadora Emily Dalgo. Boa tarde a todos que estão aqui presentes hoje, aos nobres vereadores.
é muito importante, como a Rosa já trouxe, ressaltar a questão das fichas, que é uma coisa que a gente traz desde o ano passado, na verdade, desde 2021, para se atentar com as dotações orçamentárias do nosso município. Aqui ele diz da ficha 371, que é uma ficha para o Hospital de Mairinque. Todos nós sabemos que hoje não existe hospital em Mairinque. Existe pronto atendimento. E, mesmo assim, em nenhuma das fichas hoje constam esse valor para o PA. Existem 150 mil nessa ficha orçamentária, que está ali parado, não foi gasto. Ele ainda usa como justificativa para esses 500 mil a suplementação desse recurso. Mas para quê? Para onde? Por quê? Então, é um projeto de lei muito vazio, para um valor que nós entendemos que é muito importante, é um valor muito alto, afinal, é R$500 mil. Então, nós precisamos que isso esteja correto. A ficha da dotação orçamentária está de maneira errada e, por conta disso, eu reafirmo aqui o pedido de adiamento deste projeto de lei. Continua a discussão, o pedido de adiamento do projeto 57/2023. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador André. Peço 5 minutos para uma reunião com os vereadores da nossa base, para discutir esse... Está suspensa por 5 minutos para a reunião a respeito do adiamento da Lei 57/2023. Secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Vereadora Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Gente, Continua em discussão o adiamento por uma semana o projeto de lei 57/2023. Continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Bruntan. É só por curiosidade para saber, a respeito à votação, algum dos senhores vereadores da base tem alguma explicação para nos fazer referente ao projeto? Sabe explicar alguma coisa para nós podermos votar? O Questiona- adiamento vai ser vamos fazer o pedido de adiamento. Algum vereador quer usar a palavra? Eu gostaria que, se possível, o presidente da Comissão de Saúde pedisse o adiamento por uma semana, Já foi pedido. só para nós, que daí pelo presidente não precisa nem de votação, se não me falha a memória. Sim. Ele pode pedir diretamente. Mas está em discussão o adiamento por uma semana pedida pela vereadora Rose do Cris. Só Deixa eu ver questão de ordem, só justificando aqui. Referente ao pedido dela, se o presidente da comissão interferir, Tá. está prejudicado o pedido dela. O vereador Jackson, Sim, com a palavra. Com a palavra, senhor presidente. Referente ao adiamento, eu, como presidente da Comissão de Saúde, eu peço adiamento para uma sessão, né, para o estudo melhor desse projeto. Então, Haja vista que é uma emenda parlamentar do deputado, e aí a gente vai subir e falar com a secretária para melhor explicação sobre o projeto. ok. Está prejudicado o projeto de lei 57/2023. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 58/2023. Autor, prefeito. Assunto, dispõe sobre autorização para alterações dos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Abertura de Crédito Adicional Especial. Em discussão, projeto de lei 58/2023. com a palavra, Com a palavra, a vereadora Emily Dalgo. senhor presidente, eu gostaria de ressaltar, primeiramente, parabenizar os servidores da Secretaria de Educação e Cultura, principalmente o Departamento de Cultura, sobre todo esse projeto, todo esse processo que eles estão vindo fazendo atrás desse projeto de lei da Paulo Gustavo. Primeiro, alertar. O senhor prefeito fez um vídeo alegando que foi ele que conseguiu esse recurso de 430 mil para os artistas do nosso município. E eu gostaria de explicar para vocês que não é muito bem assim. A Lei Paulo Gustavo é uma lei federal, ou seja, não vem do bolso da prefeitura, não vem dos cofres da prefeitura, não existe isso.
Inclusive, a lei só foi capaz de ser aplicada, esse recurso só pôde ser recebido por todo o trabalho do Departamento de Cultura, que começou lá atrás, lá em 2020, quando eles fizeram um mapeamento dos artistas do nosso município. Então, não adianta usar como politicagem, senhor prefeito, sendo que esse recurso é um recurso federal. Quem fez todo esse trabalho foram os servidores do Departamento de Cultura, servidores efetivos, não servidores comissionados. E também ressalto aqui, tudo isso foi possível, porque a lei já prevê o fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura, que não é algo que o prefeito costuma fazer e costuma apoiar. Que sim, os funcionários fizeram isso para que isso foi possível. Os funcionários implementaram o Conselho de Cultura, que a gente pôde acompanhar. Eles fizeram o plano de ação para o uso dos recursos, lançamento de editais para seleção de mais editais e projetos culturais. Eles realizaram um fórum de cultura que existe desde a Lei Aldir Blanc. E também há de se parabenizar a transparência de tudo isso. Para quem tem dúvida ou quiser mapear, quiser se inscrever, cadastrar como artista da nossa cidade, existe uma página completa no site da Prefeitura. E tudo isso foi capaz, não foi por conta de prefeito Y ou prefeito X, mas sim de todo um trabalho daqueles que são efetivos hoje durante a Prefeitura. Então, é uma vergonha ver um prefeito querendo ganhar em cima de uma lei federal, que quando a gente consegue perceber o real investimento da cultura do nosso município é básica. No ano passado, a gente discutiu, nas leis orçamentárias, um recurso mínimo, no valor aí, começando de R$20 mil por ano, para o Departamento de Cultura.Esse é o grande incentivo. O deputado federal Alencar, em parceria com o nosso mandato, conseguiu uma emenda de R$50 mil. Com isso é que está sendo possível, quando vocês vão na feira noturna, vocês vão lá ver o pessoal tocando, algumas apresentações que estão sendo realizadas aqui, tudo isso por conta desse recurso de R$50 mil que abriu editais para os artistas do nosso município. Então, a verdade é que o prefeito, na verdade, ele não incentiva a cultura de Mairinque. E se não fossem esses que realmente lutam, que garantiram o fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura e todos esses planos de ações, hoje nós não seríamos capazes nem de receber esse recurso. Então, é um trabalho que estão aí fazendo há anos e não vem de agora. Então, não venha se promover com um recurso que é federal, senhor prefeito. E nós viemos aqui hoje para cobrar justamente isso. Cobrar que esses 430 mil, que é um recurso muito maior do que o nosso recurso anual, seja realmente implementado e que os nossos artistas sejam realmente valorizados. Tudo isso começou lá na pandemia, que daí foi um impacto de como os artistas mairinquenses sofrem. Então, eu venho aqui ressaltar... me concede uma parte, vereadora? Assim que possível. Eu venho aqui hoje ressaltar o trabalho de todos eles, parabenizar quem realmente luta por Mairinque, quem realmente luta pela cultura de Mairinque. Com a palavra, senhor vereador. Meus parabéns pelo seu posicionamento, meus parabéns pela sua fala. E eu gostaria só de salientar aqui uma pequena ressalva aqui, vereadora, e deixar claro aos nobres vereadores, à população presente e os internautas que nos assistem. Dos 3 anos de mandato que passou da atual gestão, não foi conquistado e feito nada pela Prefeitura Municipal de Mairinque. Tudo que foi concluído, que foi feito em Mairinque, que foi muitas poucas as coisas, mas que foram feitas, foi com verba estadual ou federal. E o que a gente vê constantemente é o prefeito sempre em foto e querendo ter ênfase. Mas quero deixar claro à população e aos vereadores, nada foi feito pela prefeitura, e sim com recurso e emendas federal e estadual. O prefeito não teve a capacidade e a hombridade de conquistar e terminar uma obra sequer, nem de emenda desse mandato e nem de emenda do mandato passado que foi contemplado nesse mandato. Muito obrigado, presidente. Presidente, só para concluir, queria parabenizar, então, esses servidores e falar que hoje nós vamos, sim, aprovar essa emenda
esse recurso de 430 mil que irá beneficiar e valorizar os artistas da cidade de Mairink. Quem for artista é só se inscrever pelo site da Prefeitura Mairink Cultural. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 58. Com a palavra. Bom, eu gostaria de parabenizar o Departamento de Cultura, pelo qual o prefeito Antônio Gemente é que administra. A preocupação dele é tão grande que ele me chamou esses dias e pediu para que houvesse urgência dessa votação. E ele, pessoalmente, me pediu que eu fizesse uma sessão extraordinária. Vendo a necessidade dos artistas, eu entendo que todos vocês irão, com certeza, apoiar esse pedido que, no final da sessão, eu farei de extraordinária para que a gente possa aprovar essa verba tão importante para os artistas e tão querida pelo nosso prefeito Toninho Gemente. Muito obrigado. Continua em discussão projeto de lei 58/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. De ordem, eu peço votação nominal. Votação nominal. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a primeira votação da primeira discussão. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. O projeto de lei 58 foi aprovado por 13 votos a 0. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 28/2023L. Autor, vereador André Terraplanagem. Assunto, introduz o artigo 7º da lei de número 3.059, de 29/11/2013, que institui a CIP, contribuição para custeio do serviço de iluminação pública no município de Mairink e de outras providências, junto com suas emendas número 17. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ed Carlos da Padaria. Pode ler a emenda, por favor? A emenda e os pareceres, por favor. Peço à senhora secretária que faça a leitura da emenda e dos pareceres. Emenda número 17/2023. Ao projeto de lei número 28/2023L. O artigo 1 do projeto de lei de número 28 de 2023L, de minha autoria, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. O artigo 7º da lei de número 3.059, de 29/11/2013, passa a vigorar acrescido da seguinte parágrafo 5º. É facultado ao contribuinte interessado na instalação de novo ponto de iluminação no logradouro do imóvel em que é proprietário, requer à concessionária autorização para aquisição dos produtos necessários à instalação desejada. Gabinete do vereador André Terraplanagem. Parecer número 7/2023. Projeto de lei de número 28/2023L, com emenda número 17/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, essa comissão reuniu-se para analisar o aspecto legal e demérito do projeto de lei complementar de número 28/2023L, de autoria do vereador André Terraplanagem, e que introduz o artigo 5º do artigo 7º da lei de número 3.059, de 29/11/2013, que institui a CIP, contribuição para custeio do serviço de iluminação pública no município de Mairink e de outras providências. Em 16 de agosto, o autor apresentou a emenda modificativa de número 17/2023, através da qual manteve apenas o caráter facultativo da disposição de referida norma, qual seja, de possibilitar ao contribuinte interessado na instalação de novo ponto de iluminação no logradouro do imóvel em que é proprietário, requerer à concessionária autorização para aquisição dos produtos necessários,
a instalação desejada, em estabelecimentos por ela credenciados, sem contemplar a possibilidade do valor despedido pelo contribuinte e ser considerado como crédito para dedução posterior na fatura de consumo mensal pelo consumo de energia. Assim, a nosso ver, superada a preocupação quanto à legalidade da matéria, pelo que opinamos nada a pôr quanto à aprovação da matéria. Desse modo, o projeto de lei atende às disposições regimentais, legais e constitucionais, e não vislumbra nenhum impedimento para sua apreciação. Assim, é nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, que esta comissão conclui que a proposta está legal e regimentalmente correta, e, quanto ao mérito, opinar a sua aprovação. É o parecer. A Comissão de Justiça e Redação. Parecer de número 10/2023. Senhores vereadores, analisando o projeto de lei de número 28/2023-L, de autoria do vereador André Terraplanagem, entendi por bem me manifestar por voto em separado, opinar pela impossibilidade da deliberação da propositura citada pelos seguintes motivos. O vereador citado propôs o projeto de lei, ora apreciado para instituir um crédito aos contribuintes, após investimento desses, para a possibilidade de ampliação do sistema de iluminação pública. Porém, pensamos que essa proposição ofere o objetivo da alteração constitucional, que ocorre em 2002, pela emenda constitucional de número 39, que introduziu o artigo 149-A na Constituição Federal, e ainda vai de encontro também à Lei Municipal de número 3.059, de 2013. O intuito, a chamada de Contribuição de Iluminação Pública, CIP, é o pagamento pelo consumo de energia elétrica, seguindo os padrões da ANEEL, e já está destinados ao custeio dos serviços. Mas a expansão do mesmo é que a extrair da leitura do parágrafo único do artigo 1 da lei municipal citada. Além disso, essa mesma lei 3.059/2013, no seu artigo 8º, prevê a criação de um fundo municipal destinado a esse tipo de operação. Já pensamos que há um erro no projeto, pois pretende incluir no inciso 5º, no artigo 7º, mas na lei municipal anexada ao projeto de lei, os parágrafos do artigo 7 vão somente até o 3º, ou pulou o 4º, ou houve alguma alteração que não foi apresentada. Além disso, financeiramente, pensamos que a proposta não é clara sobre o que se daria a essa compensação de crédito possivelmente existente. A lei municipal não pode obrigar a concessionária de energia elétrica a aceitar essa operação, pois essa concessão não é municipal e o serviço não é municipal. A CIP foi instituída por emenda constitucional e por lei municipal para custear o sistema, nas bases lá estabelecidas. Penso que a proposta não é clara, principalmente em critérios financeiros, dos valores que seriam movimentados sem parâmetros e objetivos. Não há como aceitar a tramitação da proposta. É vaga demais a autorização para aquisição de produtos em estabelecimentos credenciados, ficando o valor despedido como crédito. Não encontramos objetividade na proposta. Por essas razões, apresentamos a presente parecer como voto em separado, na apreciação cabível e a Comissão de Orçamentos e Finanças. É o parecer. Vereadora Emily Hidalgo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Túlio Camargo. Está suspensa por 5 minutos para a reunião dos vereadores da base. O quê? Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Edir Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bila. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Hidalgo. Presente. Continue discussão, projeto de lei 28/2023-L. Gostaria de informar que a gente chegou numa conclusão de que realmente existe um erro ortográfico, onde lê-se parágrafo 5º, deveria ser parágrafo 4º, porque a lei, no artigo 7º dela, não existe o parágrafo 5º. É um erro que acontece. Então,
Foi Questão de ordem, presidente. questão de ordem, vereador. Peço suspensão por uma semana para corrigir esse erro. Ok. Vamos Questão votar. de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Só um adendo a essa fala. Depois, mostrando aqui para a vereadora Emily, nós achamos, está aqui junto uma alteração, uma emenda que alterou o artigo 7º, que tem, sim, um parágrafo 4º. Ela, na época que fez o parecer, ainda não constava essa alteração na lei. Então, é bom... Ele não consta aqui, né? Não consta no projeto, não consta mas no projeto. existe numa emenda que foi feita em dezembro de 2020, foi promulgada essa lei, e existe uma emenda ao artigo 7º que consta o parágrafo 4º. Então, Ok. é bom Fica a critério do vereador André Terraplanagem. Continua a discussão para adiamento? Pelo menos... Continua. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Então, peço que coloque em votação o projeto. Continue a discussão, projeto de lei 28/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Bom, esse projeto, nós podemos citar 2 pontos. O primeiro, da condição humana, porque esse projeto, obviamente, ele escancara e escancarará a desigualdade social. Se uma pessoa tem condição, isso falando sem entrar no mérito da constitucionalidade, apenas da condição humana. Se a pessoa tiver condições de pagar e pleitear por isso, ela vai poder comprar material e, segundo o projeto, vai ser deduzido da contribuição mensal da conta de luz. Né? Segundo o projeto, eu não vi nenhum outro acordo aqui. E deixa eu terminar, depois o senhor pede o senhor faz o seu comentário. Bom, a pessoa, segundo diz, terá deduzido, amortizado, abatido, como fala aqui, da contribuição mensal devida. Esse crédito, poderá abater esse crédito de sua contribuição mensal devida. E quem não tem condição de pagar? Aí uma pessoa da rua tem condição, paga, a outra tem, paga, então vai ter luz no portão da sua casa e o restante que já paga por essa contribuição de iluminação pública continuará pagando e não tem o direito a ter um poste com luz na frente da casa, na sua rua, porque ele não tem condição de pagar. Essa é uma das situações. No meu ponto de vista, escancara a desigualdade social no nosso município. Segundo ponto de vista, todo projeto de lei que visa, porque aqui fala do projeto de lei de contribuição, não é um novo projeto, está fazendo emenda ao projeto de contribuição do custeio da iluminação pública de Mairinque. Todo projeto que visa reduzir tributos, sendo que os tributos são uma das principais fontes de receita pública, todo projeto promovido por uma casa de leis, pelo legislativo sobre esse assunto, se torna inconstitucional, porque tem um vício, obviamente, de iniciativa, que mexe na arrecadação municipal. Qualquer proposta do legislativo versando sobre a isenção de taxas, como esse que visa, do qual decorra renúncia de receita, deverá ser acompanhada da estimativa de impacto financeiro, orçamentário e financeiro, no exercício que deva iniciar a sua vigência. É inconstitucional a lei de iniciativa da Câmara que implica redução de receita pública, isenção ou redução de tributos, vinculado que fica à lei de diretrizes orçamentárias e à própria lei orçamentária anual, que é iniciativa exclusiva do prefeito. Ora, como que o prefeito vai prever a receita de arrecadação da iluminação, do custeio de iluminação pública? Esse ano, para esse exercício de 2023, está previsto arrecadar com a iluminação pública R$4.400.000. Já foram arrecadados, no ano, R$2.762.966. Ainda tem aí uma arrecadação prevista para se arrecadar mais de R$1.200.000. Então, eu não consigo vislumbrar, né, dentro desse projeto, primeiro, que escancara a desigualdade, a condição da pessoa, escancara. Porque numa rua que as pessoas têm condição de colocar,
sendo que é obrigação do poder público colocar iluminação pública. Existe lei que já versa sobre isso. É obrigação do poder público planejar estrategicamente onde será colocados os pontos de iluminação pública, sendo que cada cidadão que tem um relógio de luz na sua casa já paga por essa contribuição. Então, escancara, no meu ponto de vista, escancara a desigualdade social. E outra coisa, projeto de lei que versa sobre reduzir receita, porque aqui fala da contribuição mensal devida. Não fala se vai ser da CPFL, e ainda que fosse, deveria ter um contrato, alguma coisa que regesse, que amparasse. Não fala se é a Serim que vai abrir mão, sendo que a gente tem uma terceirizada que faz esse serviço de colocação a RM, que faz, né, a instalação de braços de iluminação pública, que faz também as manutenções de troca de lâmpada e que recebe por isso. Então, vejo que, pela inconstitucionalidade e por escancarar, né, vamos assim dizer, a desigualdade da condição humana, eu sou contra esse projeto, porque não merece seguir em frente devido primeiro, à sua inconstitucionalidade. Já tivemos problemas com projetos inconstitucionais aqui, que hoje estamos colhendo os frutos de votação em projeto inconstitucional. E esse, por sua vez, também vai reduzir a receita do município? Vai reduzir? Então, não é vício, não é a Câmara Municipal que versa sobre esse assunto. Somente o prefeito que detém o orçamento e ele que pode fazer as alterações no orçamento e prever o orçamento futuro. Então, sou pela rejeição desse projeto. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bruno Tan. Eu quero deixar claro o meu posicionamento aqui, dizer que sou contra ao projeto, visando, temos diversas áreas aqui no município, na qual se refere uma área verde ou área da prefeitura, certo? De longa extensão. Mas, porém, no término dessa área, você tem 4, 5, 10, 15 casas. Esse pedaço dessa extensão, sendo área verde, sendo área da prefeitura, quem irá instalar os bicos de luz? Então, a gente vê, isso aí vai contemplar e beneficiar os 50 e poucos condomínios clandestinos que tem em Mairinque, porém, irá prejudicar o restante do município, as áreas que não têm condição de instalar o bico de luz, que não têm condição de manutenção. Hoje, na Lúcio de Oliveira Lima Neto e na Durval Luiz de Oliveira, no Terra São José, que eu refiro esse endereço por ser minha casa, eu resido no bairro Terra São José, a gente encontra diversos bicos de luz queimados lá, sem manutenção há mais de ano. E a historinha é só ligar no 0800, da RM, da empresa tal, não troca, só troca onde os vereadores da base, ou o prefeito, ou o secretário ponta, vai lá e troca. Não sendo assim, o munícipe ligando, ou eu mesmo, o vereador Bruno Tan ligando, não é atendido o pedido. Pode ter, número de protocolo, eu tenho dezenas lá, e nenhum pedido foi atendido. Na porta da minha casa, eu tive condições de colocar 3 bicos de luz lá de iluminação. Coloquei uma lâmpada, na verdade, comprei e cedi para a empresa colocar a lâmpada porque estava queimada. Mas e os demais moradores do município que não têm condição? Então, é complicado, eu acho que é um projeto hoje inconstitucional, vejo dessa maneira, eu vejo que isso não vai ajudar, em hipótese alguma, o munícipe mairinquense, só vai favorecer os condomínios. E só quem tem condição também. Porque o cara que veio lá de Carapicuíba, de Jandira, de Osasco, de Barueri, que está se instalando aqui em Mairinque, como vem crescendo gradativamente esse público, muitos estão pagando parcela de seus terrenos, estão construindo para sair da cidade grande e vir para Mairinque, também não tem condição. Então, eu gostaria que fosse, que pensasse de outra maneira, se é para beneficiar uma classe, que faça um projeto visando e focando nessa área, não um projeto municipal que não vai contemplar a todos. Qual é o estudo para ser cobrado a instalação ou a manutenção desses bicos de luz instalados, ou da CPFL, ou da Serim? Não.
Ah, sim. Quem garante hoje que se o cara comprar, o cidadão conseguir comprar um bico de luz, que eu vou falar para você, uma lâmpada de rua e um reator vai pagar mais de R$ 1.200. Eu falo que paga porque eu comprei, porque na porta da minha casa estava queimado. Tinha 3 queimadas. Então eu gastei mais de R$ 3.500. Então não é qualquer um que tem essas condições. E na mesma via para cima, tem mais de 5 postes apagados. E até agora já passou-se 12 meses e não foi feita a manutenção. Quem garante que a hora que um cara como eu, que troca, que dá manutenção, que instala um bico de luz, vai ser descontado? Quem tem esse acesso com a CPFL para saber se vai ser descontado? Então, isso é um projeto complicado, é um projeto que tem que ser estudado, apreciado, e, se for o caso, até convocar uma audiência pública aqui com a população para discutir referente a esse projeto. Não adianta eu vir aqui fazer um projeto para me beneficiar ou beneficiar o lado A e o lado B, mas prejudicar o C, o D, o E, o F. Temos que ver o lado de todos. Então, eu peço encarecidamente ao nobre amigo vereador André, tenho respeito ao seu trabalho, nada contra, meus parabéns por estar querendo fazer projetos e melhorias, mas não é dessa forma que a gente faz e coloca um projeto em pauta e quer que seja votado. Eu acho que a gente pode sentar junto, discutir uma outra maneira, um outro jeito, ou elaborar um outro projeto, mas esse eu não acho que é viável para a população mairinquense. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, Continua em discussão, projeto Com a de lei palavra. 28, com a palavra a vereadora Emily Hidalgo. Bom, antes de tudo, como nós temos representantes do bairro Pantojo aqui, primeiro eu queria saudar, agradecer a presença de vocês. A Rose trouxe muito bem sobre a questão da desigualdade social sobre esse projeto de lei. E eu queria aqui deixar uma pergunta no ar. Se hoje o Pantojo fosse uma área com imóveis de luxo, lá teria iluminação? Com certeza teria. Com certeza teria, porque essa é a proposta desse projeto, reforçar cada vez mais a desigualdade no nosso município. Quem é que vai pagar, quem é que vai garantir que esse serviço, que esse crédito realmente chegue para os nossos munícipes? Eu não sei se vocês sabem, mas esse serviço ele não é municipal. O que é municipal da iluminação é a manutenção e a instalação. Mas todo o resto do CIP ele está previsto no artigo 149-A da Constituição Federal, que, inclusive, não prevê este tipo de projeto de lei. Ou seja, um projeto inconstitucional. Uma coisa que a gente já cansa de ver nesse plenário, o que não convém com a realidade do trabalho do vereador. Esse serviço já deve ser feito e garantido pela Prefeitura da Lei 3.059 de 2013, onde fala sobre um fundo municipal de iluminação pública. Esse fundo que existe sim hoje, no valor de mais de R$ 1.200.000. O que é um absurdo. Por que está ali parado? Por que ele não é eficiente para a população de Mairinque? Se existe dinheiro, por que a população tem que colocar dinheiro? Poxa, eu não consigo entender qual que é a eficiência da prefeitura. Ela é uma empresa privada, ela serve aos munícipes e roda com o dinheiro público? Essa é a resposta certa. Todo ano, o munícipe vai e faz a sua contribuição no IPTU. Muitos pagam, inclusive, pela iluminação pública, mas não tem retorno. Um grande exemplo disso é o Pantojo. O Pantojo, uma área digna, com pessoas dignas, estão há quantos anos nessa luta e não tem a iluminação pública devida, mesmo com um fundo com mais de R$ 1 milhão, com serviços caros, onde trouxe aqui, meus nobres pares, que serão serviços que somente quem tem realmente muito dinheiro vão conseguir. E quem são esses? Esses loteamentos irregulares, que muitos são só beneficiados por autoridades, inclusive públicas. Existem muitos erros na redação, como a gente já trouxe aqui, como eu trouxe no meu parecer também, pela Comissão de Orçamento e Finanças.
Existem projetos de lei que não foram citados, que fazem menção à CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Então, existem diversos pontos que podemos citar aqui de erros nesse projeto de lei. E, por isso, eu sou pela rejeição. E eu reafirmo, quem é que realmente vai fiscalizar essa compensação desse crédito? Quem vai garantir que aquele município que está ali sofrendo para pagar os R$5.000, o valor que seja, para colocar um poste de luz ali na frente de casa, vai ser realmente compensado durante as suas faturas? Afinal, o serviço não é municipal. Quem garante tudo isso? Então, para mim, eu acredito que existem vários pontos que a gente pode perceber que são lacunas. Existem muitas lacunas nesse projeto de lei. Não é um projeto de lei completo, é um projeto que quer só beneficiar a elite de Mairim, que existe isso. Não é para beneficiar a real população de Mairim. Onde foi feito um estudo? Por que não gastam tempo, energia e todo o esforço para levar a luz onde realmente precisa? Para regularizar e levar dignidade, água, luz para todos eles. Mas a gente consegue perceber que nada disso é feito. Então, fica aqui o meu posicionamento. E só para concluir aqui, nenhuma prefeitura pode obrigar a concessionária a aceitar isso. Ou seja, uma lei que não é eficaz. Uma lei que, se for promovida, só vai retirar dinheiro, mais dinheiro da população e não beneficiar, só prejudicar a população. E me parece que é muito dos nobres pares, eles querem isso hoje. Muitos dos vereadores verem aqui hoje não para benefício da população, benefício próprio ou para um grupo individual. Então, fica aqui meu posicionamento e eu vou rejeitar esse projeto de lei, que é um projeto inconstitucional e que não pensa nas reais necessidades do nosso município. Continue a discussão, projeto de lei 28. Com a palavra, a vereadora de Carlos da Padaria. Pois bem, falou bem, vereadora, parabéns. E o povo do Pantojo não tem iluminação por falta de uma caneta que funcione lá em cima para o bem. É só um rabisco. Como a assinatura já vem toda tremida, era só alguém rabiscar e mandar para a CPFL. Simples, é simples, fácil. Já andei conversando com o pessoal da CPFL. É só o prefeito querer, coisa que não quer. Pois bem, mais um projeto de lei que não vai funcionar, né? Queríamos nós que funcionasse, como vários outros projetos que estamos vindo aprovando nesta casa aqui. É Mairim que mais bonita, minha escola é 10, olha as escolas, olha Mairim como está. Vários outros. Iluminação. Eu consegui 250 mil com o deputado Vitor Li para iluminação de LED. Irei contemplar Mário Covas, irei contemplar Alfredo Nélio Primo Cossi, Avenida Serim, e do Paineiras até o bairro de Dona Catarina e da Fersol até o Recanto Verde. Levei o engenheiro da prefeitura lá para que se faça o croquis e insira os nomes no sem papel, né? No projeto lá deles, do Estado, sem papel, para poder vir um recurso, sem ninguém comprar nada, já é de graça. De graça. Você imagine, você, vereador, vai comprar um kit, você vai atrás de quem? Você vai subir no poste? Será que a Serim vai colocar? Porque já tem 2 anos que eu falo com o seu Reinaldo, já fiz ofício. Isso porque é rural. A gente conhece o presidente. Fui lá, o cara tem o kit na casa dele. Tem um kit, ele comprou. Já falei, tem que ir na prefeitura para autorizar de casa. Se a prefeitura não autorizar, ou a RM colocar, isso vai gerar custo, vai onerar os cofres. E aí, aquele pobrezinho que não
não conhece ninguém, não consegue falar com ninguém, compra um kit iludido, a Serim não liga, a CPFL não liga, vai ele subir no poste como? A RM não vai ligar. Se for ligar, vai cobrar da prefeitura. Ué, para cobrar da prefeitura, então manda colocar com esse 1.700.000 que tem lá, de iluminação, está lá parada. Quantos kits dá? 1.700.000, com mais 250 que eu consegui, dá 1.950.000. É 2.000 bicos de luz, 2.000 braços, 2.000 kits, colocando um pelo outro R$ 1.000, que em Sorocaba foi R$ 1.000. Aqui não deve ser mais caro, será? Apesar que deve ser mais, que tudo é mais caro. Né? E a minha preocupação é, o vereador aqui compra um kit para colocar lá na chácara dele. Quem vai ligar? Quem? Não tem quem ligue. Né? Então, deveria, vereador, estudar melhor o projeto, fazer um projeto social para beneficiar a população, fazer um projeto com que o prefeito pegue esse 1.700.000 que está lá, que é para manutenção, para colocação de iluminação, 1.700.000. Com a palavra, Ed Carlos. Uma parte, desculpa. Uma parte aí, vereadora. Vale ressaltar também que este tipo de projeto de lei cabe ação no Ministério Público por inconstitucionalidade. E que eu já reforço aqui também, voto nominal, porque o Ministério Público, inclusive, está pegando cada vereador que vota e o seu peso nas ações do Ministério Público. Então, eu reforço aqui, e vale... Tudo isso que a gente está trazendo hoje é muito legítimo, vereador. Muito legítimo. E fica aqui também que nós podemos Peço ao vereador que conclua a sua palavra. Então, é pedir para o vereador repensar, retirar, estudar melhor o projeto, para fazer um projeto que beneficie realmente toda uma população. Toda uma população. É só, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 28/2023. Eu gostaria de fazer uma analogia de uma lei que eu fiz em 2014. As ruas, e até hoje as ruas não têm, muitas das ruas não têm placa de denominação. E eu criei uma lei que a pessoa que esteja interessada, ela pode, nos padrões da prefeitura, doar, ela fazer do próprio bolso dela, doar e colocar a placa lá. Hoje em dia está sendo feito, muitas pessoas fazem isso. Eu não vejo muita diferença do que o vereador André esteja fazendo, porque a luz é direito de todos e está no poste, né? Não é o caso. A lei dele diz do braço de luz, que, aliás, foi o que o Brunutan fez. Eu acho que foi muito bom. Ele gastou o dinheiro dele lá, bastante, é caro, mas realmente. Ele podia morrer, mas senhor presidente. Eu estou com a palavra, por favor. Eu estou com a palavra. Peço que a plateia permaneça em silêncio e respeite a minha palavra. Então, o vereador Brunutan, ele colocou e gastou o dinheiro. E quantas pessoas utilizaram disso? Quantas pessoas na rua passaram embaixo dessa lâmpada, transeuntes, que usaram da iluminação que ele colocou? Eu vejo que isso é uma questão a se pensar. Outra coisa é a respeito de desigualdade. Se formos vermos a respeito de desigualdade, que, na verdade, isso é um tema nacional de relevância muito grande, importante, mas a gente vê que, por exemplo, a educação é obrigação do governo. Não é verdade? Todos queriam estar numa universidade pública, mas que seria daqueles que não tivessem a chance de ir numa universidade particular? Então, o particular e o público não se misturam. O público, ele tem sim o direito, o cidadão tem o direito de que o setor público lhe permita e garanta a legislação, a luz para todos. O senhor me concede mas uma parte, vereador? Na sua vez, quando possível. Eu creio que isso aqui simplesmente soma uma coisa a mais.
Ninguém está gastando mais, ninguém vai deixar mais pobre ou mais rico. Simplesmente, se a pessoa tem um dinheiro e ela quer colocar por conta dela, como o vereador Pitan colocou, ele mesmo falou aqui que gastou um dinheiro, as pessoas vão utilizar de um bem que a pessoa pôs em frente da casa Qual dela. parte é esse, presidente? O senhor me concede uma parte, vereador? Então, assim que possível. Então, o que eu vejo, o meu ponto de vista é esse. Isso aqui não diminui e não cria desigualdade. Simplesmente acrescenta um a mais para quem queira colocar a iluminação em sua casa. E por que a prefeitura não... Encerro aqui minhas palavras. Com a palavra, presidente. Continua em discussão, projeto de lei 28/2023, com a palavra, vereador André Terraplanagem. Boa noite a todos. Agradeço os nobres colegas aí, cada um com sua opinião, mas esse projeto eu fiz visando principalmente aquelas pessoas que não têm condições. Eu estou falando de criança que anda mais... Peço à senhora vereadora que respeite a palavra do vereador. Eu estou falando de criança que anda mais de 1 quilômetro no escuro. Cristal, Mato Dentro, Pitangueira. Estou falando de 700 quilômetros de estado de terra, vereadora. A senhora mora aqui na cidade, a senhora não sabe a dificuldade que o povo de lá vive. Eu vivo na pele todo dia. Peço Presidente, à senhora dá pra vereadora continuar. que respeite a palavra do vereador. Mas não existe estar ou não no microfone. Existe o respeito de qualquer forma, com ou sem microfone. Peço 5 minutos de suspensão da sessão. Chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalga. Presente. Continua em discussão projeto de lei 28/2023-L. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de Com a ordem, parte. vereador Abner Segura. Com a A parte... palavra volta ao vereador André. Exatamente. A palavra volta com o vereador André Terraplanagem. Volta do início. Porque zerou o cronômetro. E aqui quem manda sou eu, como você mesmo disse que eu não tenho. Ô, que eu senhor não tenho presidente, controle. você não manda em Como eu não nada aqui. tenho Quem manda em controle? você é o prefeito. Como eu Pelo não- amor de Deus, você Como não a manda secre- em nada, Robertinho. Então- Não vem falar que você manda, que você não consegue nem Continue- ordem colocar nesse lugar, você consegue. Continue, vereador, com a sua palavra. Obrigado, presidente. Como eu havia falado, são mais de 700 quilômetros de estrada de terra na nossa região lá. E pais de crianças me procuram com a falta de iluminação. Meu vereador falou aí, ganhou 1 milhão de iluminação, maravilha, mas a burocracia é muito. Quando que vai vir? Esse projeto viabilizar a pessoa que tem condição lá, tem muita chácara que quer de veraneio, o pessoal quer iluminar a rua e vai beneficiar o filho do Rodrigo que passa ali, que anda 1 quilômetro ali no escuro, vai beneficiar o filho do Robertinho. Então, e também é quem quiser e quem tiver condições. Não é obrigação de ninguém. É lógico que os vereadores aqui têm que trabalhar para buscar emenda para iluminar a cidade toda. Mas Por que você não faz isso? e quando não vem emenda, a população vai ficar no escuro? Se a população está procurando, que quer comprar, quer iluminar as ruas, então esse projeto vai beneficiar bastante aquela população, Pitangueiras, Cristal, Mato Dentro. E a vereadora falou aí de ressarcir o valor, a vereadora acho que não ficou atenta, foi feita uma emenda quando eu retirei o projeto, então não vai ter crédito adicional nenhum. Todo o valor que a pessoa pagar ali não vai ser ressarcido o valor. Então foi feita a emenda justamente para isso. Dá uma parte, vereador. Assim que possível, vereadora. Então peço aqui o apoio dos meus pares aqui para a aprovação desse projeto. É um projeto muito importante que vai beneficiar, talvez aqui na nossa região, aqui no centro da cidade, não faça tanto efeito, mas tenho certeza que na minha região vai fazer bastante efeito e vai ajudar bastante aquela população. Encerra aqui, presidente. Continua em discussão projeto de lei 28/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura. Senhor presidente, nobres vereadores. Eu
A forma de colocar a iluminação que está no projeto, eu acho que eu não sou contrário. Eu sou o contrário ao projeto. Esse projeto, quem tem que fazer esse projeto é o prefeito municipal. Tem que descer do prefeito, vem para nós, a gente aprova. Mas nós não podemos nós não podemos onerar o nosso município. Então, fica aqui voto contrário ao projeto, da forma que ele foi apresentado nesta casa. Gostaria de passar a parte para a vereadora Emily e depois ao vereador Bruno, que pediu. Tem a parte, vereadora Emily Dalgo. Bom, deixar claro aqui, qual que vai ser a prioridade da concessionária? Aqueles que vão pagar de forma ali privada ou aqueles de público que o prefeito não quer fazer? Tudo isso daqui está acontecendo porque o prefeito não quer trabalhar. Que deixe isso claro. Para que existe prefeito? Se a população tem que colocar água dentro de casa, se a população tem que colocar luz, se tem que asfaltar a rua, passar a máquina do próprio dinheiro. Para que existe prefeito no nosso município se ele não faz absolutamente nada? Não existe prefeito no nosso município. Essa é a realidade. Quem deve fazer esse serviço é a prefeitura. Aqueles que não têm recurso vão continuar sem luz. Só vão ser priorizados aqueles que têm recurso. Essas crianças, como o vereador trouxe aqui, que andam quilômetros e quilômetros em áreas de terra, é por ineficiência da própria prefeitura. Então, digo e reforço, se o povo tem que fazer o básico, por que o prefeito está lá? Só para pegar dinheiro do povo. Vereador Bruno, você vai querer usar? Com a parte, vereador Bruno. Eu agradeço a parte, vereador Abner. Obrigado, vereador Robertinho. Eu só gostaria de esclarecer aqui, falando tecnicamente, vereador André, nada contra você e nada contra o projeto. Eu só acho que deveria ser estudado melhor, como o senhor mesmo diz, a área do Capuava, do Pitangueiras, aquela região está órfã de iluminação. Tem meu apoio se você fizer um projeto trabalhado visando aquela região. Porque possa ser que beneficie lá, mas aqui, para nós, esse reduto nosso, ele não vai beneficiar em nada. E referente à placa, vereador Robertinho, parabenizo o projeto que o senhor fez, meus parabéns, um projeto bom. Não coloquei, não comprei, não fiz na rua, na porta da minha casa, como fiz a da iluminação. E eu não, só questionar, eu não burlei a lei. Eu comprei porque, na época, eu tive condição, que hoje, inclusive, encontra-se queimada novamente uma das 3 lâmpadas que eu comprei. Só mais uma parte para concluir. Eu comprei a lâmpada e doei para a empresa RM fazer o reparo na via, porque a prefeitura e nem a empresa estava fazendo. Apenas isso. E a placa, você chumba, você faz um buraco com a cavadeira e chumba no chão. Senhor e a energia presidente, você tem que subir no poste com alta tensão. Eu dei a parte. Obrigado e encerro aqui. Uma parte, vereador. Qual Parte a vereadora Rosa. Qual a parte, vereadora Rosa do Cris? Bom, o projeto diz respeito à coisa pública. Há uma empresa terceirizada que presta serviço contratada pela Prefeitura Municipal. E nós já questionamos aqui, quem ela irá priorizar? A pessoa que pode pagar por ter um bico de luz? Ou a empresa vai continuar tentando, porque nós não estamos vendo fazer, aquilo que é próprio do poder público, que é levar a luz para todos, não é? Continuar fazendo as manutenções que a gente tem cobrado para que faça. Então, a questão é essa, não fica claro. Quem a empresa vai priorizar? Cadê o planejamento da prefeitura em relação às instalações de ponto de iluminação pública? Não tem nenhum planejamento. Então, é sim um projeto populista. No meu ponto de vista, não tem como não ser um projeto populista que visa apenas favorecer apaniguados políticos. Então, fica aqui a minha rejeição, sou pela rejeição da forma como está, e peço realmente que essa Casa de Leis reveja e não aprove um projeto inconstitucional como está. Vereador Abner Segura. Meu voto é pela rejeição
Agora, se for o prefeito que mandar esse projeto para esta casa, eu voto favorável. Ok. É só. Continua em discussão o projeto de lei 28/2023-L. Pela palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu não sei por que os nobres vereadores estão botando a culpa no prefeito, sendo que eu conheço o bairro do Arco-Íris desde 1980, não tem iluminação pública. Imagine, e vários prefeitos já passou e nunca colocaram iluminação pública. Imagine hoje, com um projeto ótimo desse vereador, um empresário chegar lá, fazer uma iluminação pública gratuita e doar. Isso daí vai ser doado para a população. vereador. Só um Você dá minutinho, uma vereadora. parte, vereador? Sim, só um minutinho. Parte, Quer me vereador. concede uma parte, vereador? Eu quero só que a população entenda. Imagine um arco-íris desde 1980 não tem iluminação pública. Se chegar um empresário hoje lá, quiser doar 50 bicos de luz, os vereadores que estão rejeitando de um empresário 50 bicos de luz. Se eu quiser hoje chegar lá, colocar bico de luz no Pantoja, quiser clarear tudo o Pantoja. Se eu quiser clarear tudo o Pantoja hoje, colocar uma iluminação pública. Questão de ordem. Questão de ordem. Aqui, o projeto não é, o que o vereador está falando. A população não... O projeto, é o que eu estou falando, eu estou no projeto, então você não sabe ler, vereador, me desculpe. Peço É o que está suspensão falando, por a 5 população. minutos. Viu? A sessão É o que eu estou falando, a pessoa vai ser doada para a por 5 prefeitura. minutos. Não é, Rodrigo. Rodrigo, isso é conchavo. Gente, Continua em discussão o projeto de lei 28/2023-L. Tem a palavra, a continuação da palavra, o vereador Rodrigo da Vitória. Só queria deixar claro para o vereador André Terraplanagem que eu sou a favor desse projeto, como o projeto do Robertinho de colocar placa nas ruas. Hoje em dia, muitas ruas só tem porque empresário doou e fez a instalação da placa. Sou a favor desses bicos de luz porque vai ajudar muita família. Tem muitos empresários de bom coração que têm condições de instalar e vai favorecer aquele coitadinho que não tem condições, que vai passar num lugar mais seguro para a população. Então, vereador, pode contar com o meu voto. Sou totalmente a favor desse projeto. Encerro aqui minhas palavras, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 28/2023-L. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora a votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de hora, vereadora. Só para alertar, estou fazendo a chamada agora para aprovação do projeto. Do projeto de lei e, na sequência, a chamada para a emenda. Ok. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. rejeito. O projeto foi aprovado por 7-6. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos. Votação A da emenda. emenda. Votação da Vereador emenda. Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Era o Abner. Perdão. Era vereador Abner. Perdão. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. Corrigindo, tanto a lei quanto a emenda foram aprovadas por 7-5. Projeto de lei número 30/2023L. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, declara patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Mairinque a Marcha para Jesus. Peço a palavra, presidente.
Em discussão, projeto de lei número 30/2023-L. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Esse projeto de lei, primeiramente, quero agradecer a Deus, nosso Criador, por mais um dia de vida e um dia de trabalho, pois sem Deus nós não somos nada e ninguém é nada na vida sem Deus. Por isso temos que pôr Deus na frente e tudo dá certo. Eu tive, na sexta-feira, conversando com o pastor Luciano Bovo, tá, que é o presidente do Conselho dos Pastores, a sua esposa, pastora Ana, seu advogado, o doutor André, o qual ele leu o meu projeto, gostou, o qual quero agradecer o pastor Luciano, que não ficou um tempo aqui, tá? E não pôde ficar até o fim, que ele tinha um compromisso, mas deixou os pastores aqui representando ele, que já eu vou citar o nome deles. Tivemos uma conversa muito produtiva, tá? Até sobre adiamento ou, de repente, aprovamento desse projeto. Então, eu gostaria, presidente, o projeto é muito longo, né, para ler todos, mas eu gostaria que a vereadora lesse os parecer primeiro, o parecer da vereadora Rose, um parecer muito bem feito, e depois o meu parecer, e depois dar uma lida no projeto. E depois da lida do projeto, eu gostaria da gente ter uns 10 minutos com o pastor que está aqui, presidente, aqui 2 pastores, depois eu cito o nome deles aqui, 10 minutos com eles, que ele está aqui representando o pastor que não estava, com todos os vereadores, e para nós chegar a uma decisão, se vai adiar o projeto, se vai pôr para votar, ou o que a gente vai fazer. Então, eu só queria que a vereadora lesse primeiro os 2 pareceres, o parecer da vereadora Rose, depois o meu parecer, depois o projeto, e depois tem uma votação de 10 minutos, presidente. Pode ser? Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Esse aqui, né? Esse aqui. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Quer que eu faça a primeira leitura dos pareceres ao invés do projeto primeiro? O vereador Paulo Marrom pediu para ler os pareceres. Da Rosa do Cris? O projeto já foi lido na sessão passada. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres que foram incluídos. Presidente, eu peço que leia o projeto inteiro e depois os 2 pareceres, o da Rose e depois o meu, por favor, presidente. Obrigado. Peço à senhora secretária que leia a íntegra, o projeto todo. Projeto de lei número 30/2023-L. Declara patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Mairinque a Marcha para Jesus. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de lei de autoria do vereador Paulo Marrom. Artigo 1. Fica declarado patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Mairinque o evento religioso denominado Marcha para Jesus, previsto pela Lei Municipal 3.476, de 2017. Artigo 2. Considera-se Marcha para Jesus, para os efeitos dessa lei, o evento com o intuito de reunir pessoas que marcham em louvor a essa adoração a Jesus Cristo e com o objetivo de promover os princípios e valores de fé cristã. Artigo 3. São objetivos da declaração de que trata a lei. Inciso 1. A preservação de tradição, da importância e da referência histórica e social do evento. 2. A conservação da memória e divulgação da cultura evangélica, assegurando sua transmissão às futuras gerações. 3. A difusão das nações de respeito à tolerância religiosa como elemento essencial ao exercício de direito à liberdade de crença. 4. Proporcionar que a Marcha para Jesus não sofra em sua organização ou realização qualquer tipo de embaraço,
impedimento ou restrição por parte do poder público, salvo aquelas impostas por lei formal e aplicáveis, genericamente a eventos de mesmo porte, podendo os órgãos, agentes da administração pública, garantir a segurança e facilitar o acesso da população ao local ao prestar o apoio à realização do evento. Quinto, possibilitar que o município possa estabelecer parcerias visando a plena realização do evento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Comissão de Cultura, número 08/2023. Ao projeto de lei de número 30/2023L. Senhor presidente, senhores vereadores, esta Comissão de Cultura reuniu-se para analisar quanto ao mérito do projeto de lei número 30 de 2023, de autoria do vereador Paulo Marrom, que declara o evento Marcha para Jesus, patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Mairingue. Cabe à Comissão de Cultura opinar sobre o desenvolvimento cultural, ao qual pertence o patrimônio histórico, geográfico, arqueológico e cultural, artístico e científico, a Marcha para Jesus. Se trata de um evento que ocorre anualmente em milhares de cidades, espalhadas pelo mundo, celebrando aquele que uniu a divindade com a humanidade dos laços que jamais serão rompidos. Conforme consta, a primeira edição da Marcha de Jesus, em 1987, na cidade de Londres, na Inglaterra, a Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial do Brasil, desde setembro de 2009, quando a Lei Federal de número 12.025 foi sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, razão que, por si só, já demonstra a relevância social, cultural, econômica, turística e financeira do referido evento cristão em todo o país. Portanto, trata-se de um acontecimento que agrupa um quantitativo de pessoas, só comparado com o Carnaval e outras festas populares ou tradicionais. Justamente por entender, queremos que a Marcha para Jesus torne-se patrimônio cultural de natureza imaterial de Mairingue. Ela já ocorre em várias localidades, com muito sucesso. Porém, em nosso município, isso não vem ocorrendo há muitos anos, mesmo ela sendo parte do calendário oficial do município. É o que mostra a referida matéria, fruto desse parecer. Vem a somar no sentido de fortalecer e que o poder público enxergue com mais ênfase a marcha, retornando com sua realização e valorizando a grande parcela evangélica de mairinquenses, onde o Conselho Municipal de Pastores, líderes de igrejas e fiéis de toda a cidade poderão somar esforços numa corrente pela realização de forma conjunta e que se vise apenas louvar ao Senhor. Comissão de Cultura. Vale ressaltar que o projeto em questão cumpriu-se todas as etapas de trâmite da Câmara Municipal, proposta pelo regimento interno, sendo considerado constitucional. Certa vez, os discípulos de Jesus que convivem com ele, em meio ao seu ministério terreno, reconheceram que sem ele nada podiam fazer, porque apenas Cristo tem palavra de vida eterna. O mestre amorosamente convida a todos compassivamente que se acheguem a ele, nas palavras registradas em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, e eu os livrarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrares descansos para as vossas almas. Como seria diferente nosso mundo e amorosos as pessoas se seguisse os ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Seu convite não exclui ninguém. Ele pensou em todos naquele na cruz, e por isso que a marcha os que neles confiam, para lembrar do mundo que todos quantos receberam a Jesus, lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei em questão por ser justa homenagem do legislativo mairinquense àquilo que já é representado pela gratidão dos cristãos brasileiros a Jesus, na grande Deus e Salvador nosso. Comissão de Cultura, vereador Paulo Marrom e vereador Rodrigo do Vitória. Comissão de Cultura, parecer número 9 de 2023, ao projeto de lei número 30/2023L. Senhor presidente, quero primeiramente esclarecer que não fui chamada para a reunião que deu parecer ao projeto de lei número 30/2023L, e sim apenas para assinar o que já estava pronto. Daí, no me é de direito
exarar o parecer em separado. O presente parecer tem como objetivo analisar o projeto de lei número 30/2023L, que declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município de Mairinque, Marcha para Jesus. Esse projeto de lei propõe medidas de preservação e reconhecimento deste evento como parte patrimônio cultural. Porém, ressalta-se que não houve um diálogo adequado com o Conselho de Pastores responsáveis pela organização do evento. Análise do projeto. Objetivo do projeto de lei. O projeto de lei busca a preservação do patrimônio cultural representado pela Marcha de Jesus. Reconhecer a importância desse evento como parte cultural local é uma medida louvável. Falta de diálogo com o Conselho de Pastores. É preocupante notar que, até o momento, não foi estabelecido um diálogo substancial entre os proponentes do projeto de lei e o Conselho de Pastores responsáveis pela organização da Marcha para Jesus. Isso é crucial, pois a falta de consulta prévia pode ressaltar em alterações entre as partes envolvidas. Análise dos impactos. Impactos positivos. O reconhecimento da Marcha de Jesus como patrimônio cultural pode contribuir para a preservação de uma tradição significativa e promover a consciência social. Impactos negativos. A ausência de diálogos com os pastores pode ressaltar em objeção por parte da comunidade religiosa envolvida, criando possíveis tensões e conflitos. Recomendações. Diálogos com o Conselho de Pastores. Recomendo enfaticamente que o proponente do projeto de lei estabeleça um diálogo aberto e exclusivo com o Conselho de Pastores que organiza a Marcha para Jesus. Isso permitirá que as preocupações da comunidade religiosa sejam ouvidas e incorporadas no projeto de lei, se necessário. Participação da comunidade. É importante envolver a comunidade local e outras partes interessadas no processo de tomada de decisões relacionada à preservação do patrimônio cultural. Isso pode ser feito por meio de audiências públicas e consultas para garantir uma abordagem democrática e inclusiva. Conclusão. O projeto de lei de preservação do patrimônio cultural, Marcha para Jesus, possui méritos significativos ao reconhecer a importância desse evento. No entanto, a falta de diálogo com o Conselho de Pastores é uma preocupação que precisa ser endereçada. Recomendo que o diálogo seja estabelecido o mais rápido possível, a fim de promover uma abordagem colaborativa e inclusiva para a preservação desse patrimônio cultural. Este parecer é apresentado com o objetivo de informar as partes interessadas e os tomadores de decisões sobre os aspectos a serem considerados no desenvolvimento do projeto de lei. Em face de exposto, opina pela reprovação do projeto de lei em questão. Gabinete da vereadora Rose do Cris, membro da Comissão de Cultura. Em discussão, pergunto ao tô com a palavra. vereador. Você mantém? Você quer a suspensão? O parecer da vereadora até foi favorável. Ela fala que o patrimônio que é bom, só que nós temos 3 pareceres, foi dado 2, né? E o parecer dela, ela só comunicação com os pastores. Certo, vai ser votado. Tudo aqui vai ser votado. Tá. O vereador quer que então, mantenha os 10 minutos para... Eu quero conversar que o... A sessão está suspensa por 10 minutos. O presidente, é com o pastor que está ali, ó, representando. Senhor presidente. Pastor Nilson e tal. Então, vamos lá, pastores. O regimento fala que está suspensa por 10 minutos a pedido do vereador. O vereador... Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereador Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Edi Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Continua em discussão o projeto de lei 30/2023. É em adiamento, né? Não está? Só está em discussão? Peço a palavra, presidente.
Vereador Paulo Marrom, você já pediu a palavra para esse projeto. Ah, tá. Então, eu queria pôr em votação esse projeto. Continua em presidente. discussão o projeto de lei número 30/2023. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria que colocasse em votação nominal, por favor, o projeto. Ok. Continua em discussão o projeto de lei número 30/2023. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Ed Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Aprova. Vereadora Rosa do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Jeito. 8-4. Justificativa de voto, presidente. O projeto de lei foi rejeitado por 8-4. Justificativa de voto, vereador Bruno Tan. Com todo o respeito ao nobre vereador Paulo Marrom, também no qual tenho um grande respeito pelo presidente da Câmara Municipal, o qual tem um projeto elaborado nessa Casa de Leis, e atendendo o pedido, não verbalmente, não especificamente, mas atendendo o pedido de todos os pastores, de todas as igrejas, todas as classes de igreja, eu me vi no dever de rejeitar esse projeto, e assim que possível, numa outra oportunidade, estarei aqui para votar favorável, sem problema algum, mas hoje a gente já visa que tem um projeto já na casa, e atendendo o pedido de toda a área dos pastores, toda a direção dos pastores e das igrejas católicas, eu me vi no dever de rejeitar o projeto. É essa a minha manifestação. Encerro aqui minha fala, presidente. Gostaria de justificar o voto também? Justificativa de voto, vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, não obstante as boas intenções do vereador Paulinho, mas, primeiro, deu para perceber o desconforto dos ilustres pastores, não podem falar nem sim nem não, mas a gente vê que realmente eles estão atabalhoados já com um monte de projetos para executar ainda este ano, já falaram que para este ano não daria nada certo em relação a essa marcha, mas também é importante ressaltar que já existe a lei do vereador Robertinho. Então, se nós começarmos a fazer uma lei que revoga a outra, vai ficar muito estranho. Eu apresentei uma lei que seria votada hoje, não vai dar, sobre a Semana dos Deficientes, e estou pronto para pedir o arquivamento dessa lei, porque eu fui verificar, né, e essa lei já existe, do vereador Teixeira, de 2013. Então, realmente, eu tenho várias e várias leis, se começar a se revogar as leis, onde é que nós vamos parar? Então, é a minha opinião, peço desculpa ao vereador Paulinho, mas nesse sentido é que eu votei contrariamente. Não tendo mais nada a tratar, convoco... Peço a palavra. Justificativa de voto? Justificativa de voto, o vereador Paulo Marrom. Então, eu pus essa lei... tornava a nossa... melhorava a lei que já existia, né? E como os nobres colegas, até vereadores, falaram que se os pastores concordassem, né, até conversei com o pastor Luciano, presidente, Luciano Bovo, na sexta-feira, ele me atendeu muito bem, tá, ele com o advogado dele, a pastora Ana, tá, quero agradecer muito vocês, tá, e dizer, vocês podem contar sempre com esse vereador, você vai ter um vereador parceiro, defender os evangélicos, nessa casa de todos em geral, né, mas principalmente os evangélicos, tá, e dizer que se a minha lei fosse anticonstitucional, não pudesse, nem passava por essa Casa de Leis, tá? E a lei foi bem bolada, foi muito bem feita, né? E a gente tentamos, igual eu tentei pôr o Dia do Jovem Evangélico nessa Casa de Leis, e foi vetada, a gente vai tentar de novo, mas vocês podem contar sempre com esse vereador, e que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês, respeito a decisão de todos os colegas vereadores aqui, nessa Casa de Leis, mas Deus abençoe. Obrigado a todos. A convocação para a extraordinária, na sequência desta, a 83ª sessão extraordinária. Não havendo mais nada
tratar, declaro encerrada a presente sessão.